Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Nossa aula hoje nós vamos estudar sobre a nova ordem mundial. A nova ordem mundial, ela teve início nos anos iniciais da década de 1990. Um acontecimento histórico que marcou o início dessa nova ordem mundial foi o fim da União Soviética. A União Soviética chegou ao fim em 1991 e como você já tinha estudado nas aulas anteriores, a União Soviética foi quem um dos principais atores da Guerra Fria, certo? Que disputava a hegemonia do espaço geográfico mundial durante a Guerra Fria com os Estados Unidos, certo? Então, a Guerra Fria chegou ao fim em 1990, né, com a queda do Muro de Berlim, que aconteceu em 1989. 1990 teve a reunificação da Alemanha, que esse país foi dividido durante a Guerra Fria, né? A Alemanha capitalista e a Alemanha socialista. E em 1991, a União Soviética chega ao fim, certo? Isso marca esses acontecimentos marcam o fim da Guerra Fria, que foi uma ordem geopolítica bipolar, e inicia uma nova ordem mundial. E essa nova ordem mundial, agora marcada por um caráter unipolar. O que seria uma ordem geopolítica mundial unipolar? Uma só potência. E qual era a potência? Os Estados Unidos da América, certo? Se destacava como a principal potência hegemônica, tanto militar, cultural, como econômica. Falando em economia, do ponto de vista econômico, existia outras potências, várias potências econômicas que estavam surgindo, principalmente alguns países da União Europeia que estavam recuperando suas economias, a Alemanha, por exemplo, e o Japão também recuperou sua economia. Esses países sofreram um grande desgaste desde a Segunda Guerra Mundial, então estavam se recuperando economicamente, então surgiam várias potências. Por isso alguns autores defendiam que a ordem mundial era multipolar, ou seja, porque tinha várias potências. De início Estados Unidos, os países da Europa, mais o Japão. Então ficou essa discussão. Essa nova ordem mundial, ela seria unipolar, teria só uma potência, ou seria multipolar, teria várias potências. A partir daí, um termo que surgiu para tentar resolver esse impasse, resolver essa confusão, era que seria uma ordem unimultipolar. Por que uma ordem mundial unimultipolar? Porque do ponto de vista militar e cultural, tinha uma única potência, que era os Estados Unidos da América. Já do ponto multipolar, porque do ponto de vista econômico tinha várias potências, Estados Unidos, Japão e os países da Europa, que fazia parte da União Europeia. Então essa confusão, certo, que causa, não sabe se é uma ordem mundial ou unipolar, tem autores que chamam de nova desordem mundial, porque eles defendem que não existe uma ordem mundial aí, porque não é uma ordem mundial bem definida, como antes até a Primeira Guerra Mundial, era uma ordem mundial unipolar, em que tinha a hegemonia da Inglaterra. Depois da Primeira Guerra Mundial, que os Estados Unidos se destacou como potência econômica, aí veio um período de ordem bipolar, que foi a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, duas potências, ou seja, era uma ordem mundial bem definida. Já essa nova ordem mundial não é bem definida. É unipolar? É multipolar? É o quê? Além do mais, uma série de coisas que vem acontecendo nessa nova ordem mundial, e vê que não existe uma ordem como deveria ser, certo? Porque o próprio Estados Unidos, se ele se destaca como potência potência hegemônica,
o próprio Estados Unidos já sofreu ataques de terroristas, já colocou, a sua soberania já foi colocada em xeque, certo? Então são coisas que marcam essa nova ordem mundial, que alguns autores chamam de desordem mundial. A gente vê também um aumento das desigualdades, que são esses fatores que estão caracterizando essa nova ordem mundial. A gente vai falar um pouquinho mais na frente, certo, pessoal? Aí, como eu falei a vocês, a questão do ponto de vista econômico tem várias potências, né? Então, no início da década de 1990, do ponto de vista econômico, se destacava uma tríade econômica. Uma tríade de três potências, que seriam os Estados Unidos, União Europeia, que eu vou falar aqui para vocês, não é um país. A União Europeia é um bloco econômico formado por vários países da Europa. Entre esses países, a Alemanha, França, na época o Reino Unido, né, que recentemente deixou a União Europeia, está nessa fase de saída da União Europeia, mas o Japão, certo? Também na década de 1990 houve uma ascensão da China, certo? Então houve uma ascensão econômica muito forte da China, certo? E nos anos 2000, certo? Já na década de 2000, também houve um crescimento econômico da Rússia e dos BRICS. O que são os BRICS? Os BRICS é um conjunto formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que formaram esse grupo de países para cooperação econômica e também participar, se fortalecer para participar de algumas decisões políticas, principalmente na ONU, e crescerem as suas economias cada vez mais, certo? Lembrando que esses BRICS não é um bloco econômico, esse BRICS é apenas uma aliança formada por esses 5 países. E também tiveram um crescimento expressivo, principalmente nos primeiros anos do século XXI. Sobre China e Rússia, agora eu vou falar para vocês o papel de cada um no cenário geopolítico atual. Porque esses dois países aqui, esses dois personagens aqui, hoje são os dois principais concorrentes dos Estados Unidos nessa hegemonia do espaço geográfico mundial. A China, o papel da China como potência geopolítica, hoje a China é a segunda maior economia do mundo e a maior em termos de volume de comércio. Segundo alguns autores, nas próximas décadas, a China vai ultrapassar os Estados Unidos, seu PIB, se tornando a maior economia do mundo. Além disso, a China é o país mais populoso do mundo, então tem uma grande população. Isso significa dizer que tem uma grande mão de obra e tem um grande mercado consumidor. Todo país acha bom fazer negócio com a China porque vai ter muito consumidor. Então a China, ela compra muito, ela importa muitos produtos, principalmente para abastecer o seu mercado interno. A China também, ela teve um destaque nos últimos anos, também do ponto de vista militar. Tem ampliado bastante a sua frota militar, o seu poderio bélico, certo? Inclusive até produzindo armas nucleares. E a Rússia, que é sua parceira, né? China e Rússia têm uma aliança, são amigos. Então a Rússia, que foi a principal herdeira do arsenal nuclear e bélico da União Soviética, a Rússia era uma das repúblicas que fazia parte da União Soviética, foi a que mais herdou território e que herdou todo o arsenal nuclear e militar da União Soviética. Então, do ponto de vista militar, a Rússia já era uma potência militar. Agora, a economia, a Rússia também herdou os problemas da economia da União Soviética, né, que chegou ao fim devido a
problemas porque o socialismo estava em crise. Então a Rússia, aí a partir da década de 2000, principalmente quando assumiu o governo da Rússia, o Vladimir Putin, o cara ele tem uma tese, ele já defendeu uma tese que era como resgatar a soberania russa na geopolítica atual, geopolítica mundial atual. Então ele assumiu e começou a colocar isso em prática. Então houve uma recuperação da economia da Rússia. Hoje a Rússia figura entre as 10 maiores economias do mundo, certo? Além do mais, a questão militar, né? Que a Rússia já era uma potência militar. Então a Rússia passou a participar ativamente, cada vez mais, das decisões geopolíticas que acontecia no espaço geográfico mundial. Então a Rússia começou a interferir em conflitos como na Síria, em conflitos como o combate ao terrorismo, passou a desenvolver um papel essencial, certo? Então esses dois protagonistas, Rússia e China, hoje disputam essa hegemonia do espaço geográfico mundial, ameaça essa hegemonia do espaço geográfico mundial dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos não é mais a única potência hegemônica do ponto de vista militar. Tem dois concorrentes. E do ponto de vista econômico também tem vários concorrentes, né? Porque além de China e Rússia também tem os países, o Japão e os países da União Europeia. Ainda é a cultural, porque a gente observa que a cultura norte-americana ainda influencia diversos países, diversas nações do mundo, né? Diferente da cultura chinesa ou russa. Então, a partir de aí, quais são os desafios dessa nova ordem mundial? Os desafios são muitos. Quando acabou a Guerra Fria, em 1990, acreditava-se que os conflitos também tinham acabado. Só que não. O que viu foi uma série de conflitos. Guerras étnicas, guerras separatistas, guerras por território, como acontece na África, questões de território, como acontece na região da Caxemira, entre Índia e Paquistão, países, nações querendo se tornar independentes, como o País Basco, que hoje ainda pertence à Espanha, a questão da Crimeia, lá na Ucrânia. Então uma série de conflitos aí, conflitos regionais que envolve a guerra civil da Síria. Então essa série de conflitos envolve esses personagens, esses protagonistas, como eu falei, porque eles não entram em conflito direto, mas eles sempre estão aí apoiando um lado desses conflitos, como acontece na Síria. Enquanto os Estados Unidos apoiam os rebeldes, aqueles que estão se revoltando contra o governo do ditador Bashar al-Assad, a Rússia apoia o governo, certo? Então aí ficam financiando armas e esses conflitos acontecendo em várias partes do mundo, certo? Também a partir de 1990, uma das marcas dessa nova ordem mundial é o crescimento do número de atentados terroristas, principalmente o terrorismo internacional. Então a gente tem visto aí até mesmo a maior potência militar do planeta, os Estados Unidos, em 2001 sofreu aquele atentado terrorista das Torres Gêmeas, né? Que foi do 11 de setembro. Então, colocando todo o seu poderio, a sua soberania em xeque, certo? Então, os grupos terroristas se fortaleceram, aumentou o número de atentados terroristas. Isso fez com que países como Estados Unidos e Rússia se juntassem, se unissem em busca desse objetivo da caça ao terrorismo. E também essa nova ordem mundial marca a expansão do capitalismo. Esse processo de expansão ou mundialização do capitalismo, em que
países que não eram capitalistas, eram socialistas durante a Guerra Fria, passaram a adotar o capitalismo. A própria Rússia e China adotaram o capitalismo. Então, com essa expansão, essa mundialização do capitalismo, veio outro problema, que é a questão da desigualdade, o aumento, a ampliação da desigualdade social. Então a gente observa que tem muitas nações aí que vivem em condições de extrema pobreza, de miséria, além do mais convive com conflitos entre etnias, guerras civis, e existem aí nações em que se despontam aí como exportadoras de produtos tecnológicos, de tecnologias, como o próprio Estados Unidos, o Japão, certo? Então, ampliou a desigualdade social. Então, esses são os desafios dessa nova ordem mundial, que, para completar, em 2019, no final de 2019, surge na China uma pandemia, né, o Covid-19, que essa pandemia ainda está em curso, né? Inclusive o nosso país, o Brasil, ele é um dos países que atualmente é o novo epicentro desse Covid-19. Então a gente observa que com o Covid-19 não é só uma crise sanitária, e sim uma crise econômica, e até mesmo vai gerar instabilidade política em muitos países, como está acontecendo no Brasil. Então, todos esses países vão ter um crescimento do PIB esse ano, da sua economia, abaixo do esperado. Vai ter países que a economia vai regredir em vez de crescer. A China, como muitos saíram aí divulgando, a China que inventou o vírus porque vai lucrar com isso. Não, na verdade não foi comprovado que o vírus foi criado em laboratório, certo? A hipótese mais aceita que tem aí é que o vírus realmente ele surge a partir do desequilíbrio ecológico que acontece. Então, e foi transmitido de um animal para os seres humanos. Então, com essa pandemia, a China, dos últimos 30 anos, vai ser o ano que a sua economia vai crescer menos, certo? E vai ter países que vai ter uma regressão na sua economia. Então, tem aí os desafios que nos próximos anos a gente vai enfrentar, que é esse problema causado, essas consequências desse Covid-19. Então, pessoal, nossa aula era só essa. Está ficando por aqui. Tenham todos um bom dia.